O burnout criativo, ele pode chegar de fininho, porque os seus sinais de alerta costumam ser muito sutis. A criatividade é um recurso renovável, porém, isso não significa que ela seja um recurso abundante. Sem o uso sustentável, essa fonte pode secar, resultando em esgotamento ou burnout criativo. A criatividade deve ser alimentada com bastante inspiração. Ainda assim, o consumo excessivo de informações pode destruir o seu delicado equilíbrio. Ela precisa de espaço para crescer. Apesar de todo o nosso cuidado, às vezes parece que a torneira da criatividade secou. O esgotamento ou burnout criativo é um estado de exaustão emocional, física e mental. Os sintomas podem ser muito difíceis de identificar e as suas causas são variadas. No entanto, o trabalho criativo não é sinônimo de trabalho artístico. Todos nós precisamos da criatividade para resolver nossos problemas, tanto os nossos problemas pessoais como problemas relacionados à nossa área de atuação. Apesar de ser criativo, ser parte de ser humano, ainda assim existem muitas pessoas que acreditam que a criatividade é um dom. Embora não seja um privilégio de poucos, existe uma diferença perceptível aí nas pessoas que trabalham em indústrias criativas e as que não trabalham. Um criativo é alguém especializado em dar vida à imaginação e projetar soluções. Por mais que seja um trabalho muito divertido, ele é também muito desafiador. Nós precisamos estar sempre em busca de novas ideias, seja para o nosso próprio trabalho ou para os nossos clientes. Se você começou a se sentir apático, ansioso, sem inspiração, ou como se as suas baterias criativas estivessem esgotadas, é hora então de você aprender a administrar o estresse e usar as suas emoções negativas como um combustível criativo. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like e veja também os links que estão na descrição desse conteúdo. O burnout significa uma reação psicológica ao estresse excessivo durante um período prolongado de tempo, e ele afeta a nossa saúde física e mental, com sintomas, por exemplo, como a exaustão. Sendo assim, não é um conceito novo. Esse termo existe desde o início dos anos 70 e ele foi criado por um psicólogo americano. Ele definiu então o burnout como um estado de exaustão mental e física causado pela vida profissional. Nos últimos anos, nós ouvimos muitos relatos de profissionais sofrendo de algum tipo de esgotamento relacionado ao seu local de trabalho. Em poucas palavras, o burnout é como um curto-circuito, um estresse crônico que leva ao esgotamento físico, emocional e mental. A síndrome de burnout é um fenômeno muito conhecido e estudado e afeta muitas pessoas, independente da sua área de estudo ou trabalho. No entanto, ele pode ser especialmente difícil para os artistas e para os criativos, porque a criatividade exige que a pessoa esteja aberta a novas ideias. A sua mente precisa estar livre e relaxada para poder então explorar completamente novas possibilidades. Infelizmente, quando o burnout ocorre, a nossa mente não fica livre e nem relaxada. Apesar de seguir a mesma definição de burnout, o burnout criativo ele é mais específico para pessoas que trabalham em profissões criativas. O esgotamento criativo é a sensação de que você exauriu toda a sua criatividade e não sobrou mais nada. Se você se sente angustiado com algum projeto, se você se sente cansado, estressado o tempo todo e suspeita que nunca mais vai conseguir criar alguma coisa nova e boa, você pode sim estar passando pelo burnout criativo. Por que as pessoas criativas são tão sensíveis à crítica e ao julgamento? Porque o nosso trabalho não é apenas algo que a gente faz, ele é também a expressão de quem nós somos. Então, quando os críticos fazem as suas análises, parece que eles estão passando para a gente um ataque pessoal e direto. Quando alguém critica a nossa criação, parece que essa pessoa está rejeitando a gente. Parece então uma rejeição pessoal e não relação a algo pontual dentro do nosso trabalho. E para as pessoas que são criativas, tudo bem, é assim que deve ser
mas até um certo ponto. Porque se você não se importasse o suficiente para colocar o seu coração e alma no seu trabalho, não haveria nenhuma razão para ninguém se importar com o que você está criando. Mas se você realmente quer progredir e evitar o burnout criativo, tem que aprender a ver a crítica com mais racionalidade do que paixão. Precisamos, então, saber ouvir o feedback dos outros e ver o que a gente pode aprender com ele. Como que a gente pode, então, identificar o burnout criativo? A qualidade da nossa criatividade depende de fatores como o nosso sono e os níveis de estresse. Sendo assim, o esgotamento criativo pode facilmente passar despercebido, mascarando-se como procrastinação, cansaço ou falta de motivação. Porém, para as pessoas que realmente dependem do seu trabalho criativo, esse bloqueio pode ter um impacto devastador na sua saúde mental. Mas para a gente buscar uma solução, para a gente se motivar a buscar a solução para um problema, a gente precisa saber que tem alguma coisa que não está funcionando direito. E aí a gente precisa, então, prestar atenção aos sinais do burnout criativo. E vários sinais que eu vou falar para você aqui nesse vídeo, isoladamente, eles podem até ser inofensivos, mas quando eles aparecem aí, 2 ou 3, é hora da gente buscar uma ajuda. O primeiro sinal é a procrastinação. Adiar um projeto por alguns dias porque você sente que não tem energia mental suficiente, pode ser alguma coisa aí pontual. Mas se você percebe que está procrastinando demais e começa a ignorar os prazos que são importantes, pode sim ser um sinal de esgotamento criativo. Outro sinal é luta para fazer um trabalho que é extremamente básico. Por exemplo, a sua lista de tarefas está ficando cada vez maior e você não consegue terminar algumas das mais simples. Se você está negligenciando a crescente montanha de pequenas coisas que você deveria terminar, esse também pode ser um outro sintoma. Outro sintoma é a exaustão constante. Às vezes a gente não dormiu o suficiente, ou a gente está se sentindo um pouco mais lento, mais letárgico, e até aí tudo bem. Mas se essa exaustão for contínua por vários dias, apesar de você estar dormindo bem, pode sim ser também um sinal de esgotamento criativo. O estresse inexplicável. Pode não parecer, mas o trabalho criativo também é muito estressante. São prazos, projetos complicados, com muitas partes envolvidas, um cliente complicado às vezes. Esses fatores podem causar muito estresse, mas o burnout criativo pode fazer você se sentir estressado de uma maneira constante. E aí você tem que também ser capaz de identificar a causa desse estresse. O excesso de comparações. A gente está mais conectado do que nunca, né, hoje em dia. A gente segue muitas pessoas nas redes sociais, a gente vê o que todo mundo está falando, a gente está vendo o trabalho de outras pessoas e muitas vezes outras pessoas estão no momento mais produtivo do que a gente. Porque a produtividade de qualquer pessoa naturalmente vai oscilar. Mas se você olha para a produção das outras pessoas e começa o tempo todo a comparar com a sua de uma forma sempre muito negativa, também é importante que você observe, porque pode ser também burnout criativo. Um outro sinal também importante é o consumo de conteúdo desequilibrado. Como um criador, é vital equilibrar os seus níveis de entrada e saída criativa. Quando a gente está esgotado, muitas vezes a gente acaba consumindo muito mais conteúdo do que o normal. Então a gente acaba criando menos, produzindo menos. Esse também é um sinal. Outra coisa é a angústia matinal. Sabe quando você acorda com aquela sensação de angústia? Que você já acorda sentindo que o dia vai ser mais uma derrota? Então, momentos estressantes na nossa vida, eles são muito normais. Existem momentos que a gente realmente passa por projetos mais complicados. Mas se isso for algo persistente, né? Se todo dia você acordar com esse sentimento, também é importante você observar se não é um esgotamento criativo ou talvez algo até mais sério. Preste atenção também em hábitos nocivos, como uma alimentação descontrolada, consumos pouco saudáveis, como comer mais do que habitual, ou também abandonar uma rotina de exercícios. Se você está passando por um esgotamento criativo, você pode estar lidando com mecanismos muito prejudiciais que vão fazer com que você se sinta até pior. Outro sinal é você se sentir mais irritado do que o normal. Se você está se sentindo frustrado, irritado, mal-humorado com todo mundo ao teu redor,
Além disso, ser mais temperamental do que o normal, é muito importante que você observe também se não é outro sinal do burnout criativo. Outro sinal é a insegurança. Finalmente, você também pode pensar que nunca será bom o suficiente no seu trabalho e que você é um inútil e que você não tem a imaginação necessária. Mesmo que você já tenha produzido muitos trabalhos criativos excelentes no passado, agora você não consegue mais se lembrar de tantos elogios que você já recebeu. É importante também diferenciar burnout criativo e bloqueio criativo. Existem os dois. Então vamos entender aqui para você saber diferenciar. Existem duas advertências importantes na lista de sinais de alerta e possíveis sintomas. A melhor maneira de você diferenciar, então, esses dois, né, o que é um bloqueio criativo, o que é um burnout criativo, é que o bloqueio criativo, ele acontece com relação a um trabalho específico. Já o burnout, ele vai te levar a um bloqueio geral na sua criatividade, não importa qual projeto. Sentir algum tipo de limitação de tempos em tempos, aí, ocasionalmente, com relação a algum projeto específico, é totalmente normal. O bloqueio criativo, ele pode também permanecer por um tempo maior. Embora esse bloqueio seja, sim, muito estressante, ele não compartilha dos mesmos sintomas que você vai encontrar no esgotamento criativo. Além disso, se você estiver experimentando muitos desses sinais, ou mesmo apenas um deles por muito tempo, pode até mesmo ser algo muito mais sério do que o esgotamento criativo. Muitos desses sinais que eu relatei aqui para você, eles podem ser encontrados em outras condições de saúde mental, como, por exemplo, a depressão, transtornos de ansiedade. Na dúvida, é sempre melhor você procurar um profissional para conversar com ele e buscar a melhor saída, combinado? Mas esse conteúdo aqui eu quero te ajudar a identificar se de repente o que você está passando é por um burnout criativo. O esgotamento criativo ele pode fazer com que a gente se sinta impotente, como se não tivesse saída e não tivesse nada que pudesse ser resolvido. Mas existem muitas saídas, sim. Existem muitas ações que a gente pode fazer. Por exemplo, você pode buscar ajuda. Como o esgotamento criativo ele afeta o nosso trabalho, o primeiro instinto é a gente querer esconder das pessoas que trabalham com a gente, né? A gente simplesmente pode procurar alguém e dizer, olha, estou me sentindo esgotado, estou me sentindo sem saída. Você pode pedir uma ajuda de alguém para te dar uma ideia, um caminho para uma solução criativa, e você vai ver que pedir essa mãozinha aí num projeto e pedir que as pessoas colaborem de uma maneira criativa com você, vai ser legal não só para você, como também as pessoas que trabalham com você vão se sentir muito felizes em ajudar. Além de pedir ajuda, né, para as pessoas e não tentar esconder esse burnout criativo das pessoas com quem você trabalha, você deve também fazer pausas. Pode ser simplesmente uma caminhada, pode ser você fazer uma pausa um pouco maior, tirar talvez alguns dias de folga. A ansiedade de saber que você deveria estar trabalhando vai existir, mas você deve conseguir sair desse ciclo vicioso. Fazer uma pausa para você escapar de todo esse ciclo de preocupações vai te ajudar. Você vai então aproveitar um tempo para fazer outras coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho, e aí você não vai sentir culpa, porque de qualquer maneira você está sendo útil, você não está fazendo aquele trabalho que está te causando o burnout criativo. Mas se você fizer outras tarefas que não precisem especificamente da sua criatividade, você vai sentir que o teu tempo está sendo bem ocupado e que você está sendo útil. Existe uma pressão cultural ou muitas vezes pessoal para a gente estar o tempo todo produzindo. E isso acaba esgotando a nossa criatividade muito mais rápido do que o próprio trabalho. O burnout criativo leva então a tua produtividade a uma parada brusca. E aí você precisa dar um tempo para sua mente para ela relaxar e voltar ao seu trabalho normal. Muitos profissionais não priorizam o descanso, então eles acabam por um motivo ou outro, ou até mesmo por ser uma paixão, trabalhar o tempo todo e não lembrando que precisa de uma pausa. Uma outra maneira também de lidar com o burnout criativo é abrir espaço para autorreflexão. Substituir a angústia existencial, que é destrutiva, pela autorreflexão construtiva.
Pode ser escrevendo um diário, pode ser conversando com outras pessoas sobre essa dificuldade que você está passando, pode ser rever aí o teu ambiente, como é que você pode melhorar o teu ambiente, rever talvez a tua agenda, porque o burnout criativo ele pode ser muito difícil de gerenciar quando a gente não consegue identificar a sua origem. Então, a gente precisa tentar descobrir as raízes do problema, e aí por isso que a autorreflexão é tão importante. Outra maneira também de lidar com o burnout criativo é lembrar das suas realizações anteriores. Como o esgotamento criativo geralmente vem com a insegurança, é muito fácil você esquecer das suas realizações passadas e focar apenas nesse desafio e fracasso que você está passando agora, nesse momento. Relembre, então, seus trabalhos anteriores, tanto os bons como os ruins, né? Então, os trabalhos bons, eles vão te lembrar o quanto que você é capaz de realizar coisas boas. E um trabalho ruim, ele pode te lembrar o quanto que você fez de progresso depois desse trabalho ruim. Canalize, então, os sentimentos que você passou ao revisar esses trabalhos, os trabalhos bons e os trabalhos ruins, para você superar as dúvidas que você está passando nesse momento. Outra estratégia também é a gente começar pelo mais básico, né? Escolher a menor atividade para a gente começar de novo. Então, se você está tentando, por exemplo, escrever um livro, você deve focar em escrever apenas um parágrafo. Então, não pensa no livro de uma forma ampla. Ao invés de você olhar para uma montanha de trabalho que você tem à tua frente e se sentir paralisado e frustrado por isso, pensa em dar, então, um passo mais simples. Outra estratégia também é você ser mais gentil consigo mesmo, né? O esgotamento criativo não significa que você não se importa com o seu trabalho e não quer dizer que você é preguiçoso ou que você não tem talento. O burnout criativo pode resultar de perfeccionismo, pressão externa, altas expectativas ou hipersensibilidade. É um estado temporário, não é uma condição permanente. É importante também lembrar que prevenir é sempre a melhor ideia. Então, embora existam maneiras simples da gente gerenciar o esgotamento criativo, a melhor maneira de lidar com ele é evitar. Por conta de tantas diferentes causas, nem sempre é possível a gente prever, né? A gente conseguir atuar antes dele chegar. Mas criar um ambiente que vai apoiar a tua saúde vai te ajudar. Então, já pense, né, em fazer as pausas, em trabalhar a tua autorreflexão, tudo isso. E aí a gente chega numa outra ação que é muito interessante, que é a autoconsciência. Não espere até que as coisas estejam realmente ruins para você começar a refletir sobre como você se sente. Trabalhe a autoconsciência, ou seja, esteja ciente das suas próprias emoções, seus pensamentos, para que você possa então determinar as melhores estratégias para aprender com tudo que você está sentindo e aí sim resolver os seus problemas. Muito melhor você começar com a prevenção do que você depois precisar resolver um problema de burnout criativo. Isso significa, então, saber planejar, monitorar e avaliar o teu trabalho criativo continuamente para que você possa detectar os primeiros sinais de esgotamento. Outra maneira também de lidar é o mindfulness. Unir atenção plena e produtividade vai te ajudar a construir um ambiente de trabalho sustentável. A produtividade consciente pode ser definida como estar presente no trabalho que você está executando naquele momento específico. Não se trata de você fazer meditação, por exemplo. É você reconhecer e aceitar calmamente os seus sentimentos e pensamentos enquanto você está desenvolvendo um determinado trabalho ou uma atividade criativa. Preste atenção também nos seus hábitos, rotinas e rituais. Certifique-se de sempre cuidar do básico, quando se trata de saúde mental e física. Hábitos, rotinas e rituais têm diferentes níveis de intencionalidade e são muito úteis para te ajudar a se sentir mais equilibrado e saudável. Então, gerencie os seus hábitos, mantenha suas rotinas e crie então novos rituais que sejam significativos para você se conectar de uma maneira melhor com todas as suas emoções e todos os seus sentimentos. Uma abordagem consciente do consumo de conteúdo é sobre como que a gente pode gerenciar a quantidade e a qualidade de conteúdo que a gente se expõe no nosso dia a dia. O conteúdo que você consome é inspirador? Ele estimula a tua criatividade? Ele estimula o seu crescimento pessoal? Sobretudo, ele te conecta com bons sentimentos,
valores e ideias? Ou é um conteúdo que te desgasta e te gera ansiedade? Gerencie então a sua dieta de informações, organizando a sua caixa de entrada, adicionando mais conteúdo que vai nutrir a tua saúde, conteúdo que tenha qualidade. E é importante se lembrar também da distração necessária. Muitos criadores internalizam a ideia de que precisam ser hiperfocados no trabalho, mas nossos cérebros, eles não foram projetados para manter a atenção por longos períodos de tempo. A gente precisa alternar entre foco e distração. Ao invés de você se forçar a trabalhar com o mesmo estado de fadiga e desmotivação, é importante você se lembrar de fazer pausas criativas, porque isso vai te ajudar a restaurar a tua motivação, evitar a fadiga e melhorar o seu bem-estar geral. Nossas diferenças individuais afetam a maneira como a gente experimenta o esgotamento criativo. Para alguns, pode ser mais fácil de administrar, já para outros, pode ser insuperável. Onde quer que você esteja atualmente nesse espectro, saiba que é possível quebrar o ciclo e se recuperar. Que as pessoas ao seu redor são uma das melhores fontes de apoio e esse esgotamento criativo não significa absolutamente nada sobre a sua paixão, seu talento e a sua ética com relação ao seu trabalho. Por mais que não exista uma cura permanente para o esgotamento criativo, estar atento aos primeiros sintomas e aplicar alguns desses remédios que eu compartilhei com você é o melhor caminho a percorrer. Por fim, o burnout criativo pode ser sim devastador. Se você está passando por isso, entenda que não está sozinho. Procure ajuda, se possível. Felizmente, seguindo essas sugestões que eu deixei aqui para você nesse conteúdo, com certeza você vai começar a se sentir um pouco melhor. Ao mesmo tempo, é importante que você aceite a si mesmo e aos seus sentimentos. Não existe nenhuma vergonha em desacelerar de vez em quando. Dá um tempo, se cuidar, fazer outras coisas, sumir um pouco das redes sociais. A sua criatividade vai te agradecer. Obrigada por acompanhar esse conteúdo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, veja também os links que estão na descrição desse conteúdo, porque lá você vai encontrar muitos materiais de estudo. Um grande abraço e até a próxima!